Muito bem. Na atualidade, né, sobretudo na atualidade, são muito comuns discursos oriundos de diversos grupos de pessoas, sejam de cidadãos comuns, de muitas autoridades políticas e de muitos membros da classe artística, né? Nem todos, mas de muitos deles, de que estamos vivendo sob um governo de caráter fascista, ditatorial, e que seus membros vão tentar engendrar uma nova ditadura militar. Mas daí eu pergunto, o que é ditadura militar? Né? Quantas pessoas realmente estudam seriamente aquele período? Fora o professor Olavo de Carvalho, entre outros. Né? Você pode pegar um Augusto Avelar Coutinho, alguns alunos do próprio professor Olavo, outros estudiosos colaboradores, né, do trabalho do professor Olavo de Carvalho, outros mais independentes. Você pode pegar um Percival Pugina, você pode pegar aí um Heitor de Paola, entre outros. Você tem uma série de referências bibliográficas, mas assim, quando eu digo uma série, são centenas, né? Eu, no momento, estou lendo o Projeto Orville, né, continuo lendo, que é um calhamaço, né, uma documentação bastante extensa, que ainda está disponível em PDF no site A Verdade Sufocada. Você tem autores mais esquerdas, por exemplo, como Hélio Silva, que escreveu em 1964 Golpe ou Contragolpe. Você tem os estudos do professor Olavo, você tem Thomas Skidmore, você tem Jacob Gorender, né? Combate nas Trevas, enfim. E fora os estudos sobre o comunismo internacional, sobre o comunismo no Brasil, sobre a história política do Brasil. Todos, todas essas referências, todos esses estudos, essas avaliações, essas análises, elas se relacionam, elas somam, né? Informação e interpretação dos fatos históricos. Mas também, é como o professor Olavo também explica muitas vezes, não são as versões que devem prevalecer, o que deve prevalecer é a verdade. A interpretação, ela tem que chegar a uma verdade. Qual que é o método que o professor Olavo empreende nas suas aulas? É transformar os conhecimentos racionais em conhecimentos intuitivos, ok? Então, seja para a geração que viveu o período do regime militar, seja para a geração que nasceu no final do regime militar, que é o meu caso, seja para a geração que veio posteriormente a tudo isso, o que é necessário é estudar, né? Interessar-se de fato pela coisa, pelo esse período histórico e saber as suas relações com o que veio antes e com o que veio depois, né? Ou seja, quais são os fatores que engendraram o golpe ou o regime militar de 1964 e 64 e quais foram as consequências dele. Porque, vamos falar a verdade, gente, o que mais se ouve por aí, né, no caso das pessoas que se declaram contra o período do regime militar, são opiniões esparsas, são ideias, são, vamos dizer assim, vamos dizer assim, são apontamentos bastante assim inconsistentes, né? Porque o que prevaleceu muito, vamos dizer assim, no imaginário, no inconsciente popular a respeito daquele período histórico, são, são informações, são notícias que, vamos dizer assim, se opõem somente ao regime militar. Quase não se tem nenhuma informação, assim, pelo menos no que circula no popular, sobre os grupos de esquerda, né, extremamente radicais e violentos que combatiam o regime militar. Né? Então a ideia que mais se propagou, a ideia que mais se promoveu, foi que o período militar basicamente, né, iniciou porque os militares, assim, vamos dizer assim, movidos pelo seu desejo de poder, ou seja, o poder lhes subiu a cabeça e eles decidiram tomar, né, o Congresso, tomar as rédeas do país e estabelecer um regime ditatorial de censura, de perseguição, prisão, tortura e morte, a troco de nada. É mais ou menos assim que, vamos dizer, a grande maioria pensa, né? E que, né, tendo prevalecido durante mais de 20 anos, 21 anos exatamente,
quem sai heróis são os grupos de esquerda, né? Os heróis estão lá dentro dos grupos de esquerda, tipo José Genuíno, José Serra, Rui Falcão, José Dirceu, Dilma Rousseff, que são pessoas que combateram aquele período, aqueles anos, né, de, de opressão. Então, o mito popular que se criou, a ideia popular que se estabeleceu sobre o regime militar, que foi um período assombroso, violento, em que todas as pessoas foram vítimas, né? E que sobressaem das vítimas, a vítima seria a população brasileira, e que os heróis, né, que sobressaem da população para salvá-la, entre aspas, da opressão dos militares, foram exatamente esses heróis da esquerda. Essa ideia ainda prevalece na mente de muita gente. Inclusive, outro dia estava conversando com uma pessoa da minha família, estávamos no almoço, caímos nesse assunto sobre o período histórico do regime militar e eu comecei a falar, conversar sobre, tocar no assunto dos guerrilheiros da época para essa pessoa. E essa pessoa que se coloca contra o regime militar não sabia o que era, não sabe nem o que significa a palavra guerrilheiro, entendeu? Eu mesmo estou ainda aprendendo sobre o assunto. Mas eu me coloco, não, eu sou um aprendiz, eu sou um estudioso, um aprendiz, né? Portanto, ainda há chão pela frente para você entender o que foram esses grupos revolucionários, vamos dizer, clandestinos, ilegais, né? Movidos por toda a cultura e ideologia comunista que estavam ali se armando de forma oculta para, né, mais tarde, ali ao longo da década de 60 e 70, vamos dizer assim, confrontar-se violentamente contra o governo militar, o regime militar. Quer dizer, só isso já dá um livro, né? Só essa a relação dos guerrilheiros com os militares já gerou uma porção de bibliografias por aí. E essa pessoa sequer sabia, sequer sabe ainda, o que são guerrilheiros. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa nutre um sentimento extremamente negativo, né? De que o regime militar foi o pior período aqui no Brasil, né? Como se os militares fossem os únicos vilões da história. Claro que há vilões no regime militar. Então, muitas pessoas que viveram a época sequer têm noção do que aconteceu. O que prova, vamos falar a verdade, gente, o que prova que, por mais autoritário e opressor que fosse o regime militar, você vê que ele não se dirigiu ao cidadão comum, né? Se ele estabeleceu perseguição, prisão e muitas vezes tortura e morte, ele se dirigiu exclusivamente a esses grupos de revolucionários esquerdistas que eram gente perigosa, né? E ainda são, né, dos que estão vivos aí. Vou fazer um parênteses aqui. Estava lendo o início ali a biografia do Mao Tse Tung, né? E você vê que na época, o imperador, né, quando o Mao Tse Tung ainda havia acabado de nascer, o imperador da China na época, ele faleceu no mesmo ano. Só que a notícia, os pais do Mao Tse Tung eram cultivadores, eram agricultores, né, cultivavam arroz, tinha uma propriedade lá, cultivava arroz. E o mensageiro oficial lá da dinastia, do reinado, trouxe para eles, né, a mensagem de que o imperador havia morrido 2 anos depois da morte do imperador. O que você vê que um, um, um regime, vamos dizer assim, monárquico, patriarcal, tradicional, né, ele não é opressor como as pessoas pensam. Você vê, os pais do Mao Tse Tung foram saber 2 anos depois que o imperador tinha morrido. Você vê qual que era a influência do imperador sobre essas pessoas. Da mesma coisa, você vê aqui no Brasil, pessoas que viveram a época sequer sabem o que é um guerrilheiro, né? Para surpresa minha, pessoas que viveram a época só hoje
foram se dar conta da existência do AI-5. Eram jovens na época, hoje só, 50 anos depois, estão sabendo o que é o AI-5. Para você ver como a ditadura realmente perseguiu as pessoas, como a ditadura realmente oprimiu o povo. Quer dizer, pessoas que viveram na ignorância de tudo isso aí, sequer foram tocar, sequer receberam uma ameaça de qualquer militar. E hoje, dando ouvidos a esse discurso de remanescentes daquele período ou de radicais esquerda, estão acreditando que, né, nesse fantasma da ditadura. Não que realmente não tenha sido um regime que promoveu perseguição, tortura e morte. Mas a quem, exatamente? E é claro que estão errados. Mas quem foram as vítimas ali? Se é que eram vítimas também, né? Então, você vê, as pessoas, grande parte, eu acredito que a maioria das pessoas vive na ignorância disso aí. Ignoram a história do país, ignoram a história cultural do país, a história política do país, a história do comunismo no país, a história econômica do nosso país. E não tem interesse, mas tem interesse em ouvir discursos ideologicamente condicionados, né? Discursos sumários, né? Discursos que tendem mais a difamar do que falar a verdade, e que por conseguinte os desestimula, né? Vamos dizer assim, vamos dizer, promove uma falta de interesse cada vez maior na história do país. Ou se promove o interesse apenas numa história engajada, num estudo engajado a favor desse ou daquele grupo, seja dos esquerdas, seja dos negros, seja dos maconheiros, né, seja dos homossexuais. E as pessoas se contentam com opiniões. Ah, porque em tal período padres foram perseguidos aqui pela ditadura. Ah, porque a questão do Vladimir Herzog, né, foi um crime perpetrado pelos militares. Então as pessoas se apegam a esses fatos, né, situações esparsas, e montam ali um monstrinho. É coisa comum, né? Então, se você quer realmente entender a coisa, você não vai ter que ficar nem do lado da esquerda, nem do lado dos militares. Você vai ter que, em primeiro lugar, entender a verdade. E, sinceramente, na medida que você começa a entender a verdade, eu vou falar aqui, seguindo um conselho do professor Olavo, no sentido de se buscar a verdade, a gente percebe que a verdade histórica não favorece nem um pouco o Partido Comunista aqui no Brasil, nem os grupos de esquerda aqui no Brasil. Não favorece. Não favorece os militares, mas não favorece os grupos de esquerda. Sinto muito. Então, a questão é a seguinte: você vai ter que montar, pelo menos, em primeiro lugar, um quadro esquemático. Você pode remontar num tempo. Vamos fazer de Jair Bolsonaro até não só o período militar, mas até o período a década de 1920, especificamente no ano de 1922, em que o, o Partido Comunista foi fundado aqui no Brasil, né? E isso se deu em conjunto com a Semana da Arte Moderna. Então, de 1922 até Jair Bolsonaro, a quantidade de situações históricas, de fatores, né, que foram engendrando todo esse processo, né? Entra comunista, entra fascista, cai governo, gente renuncia, entra os militares, começa aquela turbulência de violência, enfim, né? Até chegar nas diretas já, a Constituição Federal de 1988. É tão complexa a história que não tem. Só se a pessoa realmente for uma ignorante convicta para não querer entender isso. Entendeu? Então você tem que montar, quer estudar, quer entender esse período, sem tomar partido desse ou daquele grupo, né? Quer estudar, quer entender para valer a verdade, né? Sem se apegar a esses discursos sucintos e ideologicamente engajados, você vai ter que montar um quadro esquemático, você vai ter que pesquisar, meu filho, você vai ter que ser ativo. Você pode assistir a muitos vídeos aqui no YouTube, né? Aulas do professor Olavo,
aulas dos alunos do Olavo, você pode assistir os discursos de esquerda aqui, você pode assistir os documentários sobre o regime militar, os documentários sobre os grupos de esquerda. O material no YouTube é vasto para você também entender, mas você vai. Só que quando você está só assistindo a um conteúdo por uma TV, por assim dizer, você está muito passivo ainda. Você vai ter que ser ativo, você vai ter que. Se você não tem material em casa, você vai ter que ir em biblioteca, você vai ter que abrir livros e pesquisar, você vai ter que estabelecer uma linha histórica prévia. Isso aí você pode até achar na internet, mas você não pode se ater só à internet. Você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que anotar. É como no vestibular, você tem que atingir uma meta. Portanto, você tem que organizar ah, o seu estudo. E o meu método é esse. Então, você tem que pegar as datas marcantes, as datas principais, aquelas que entre as quais você tem toda aquela complexidade de fatores que foi dando curso de uma situação para outra. Por exemplo, vamos pegar aqui 1922. Dois fatos marcantes. Semana da Arte Moderna, fundação do Partido Comunista no Brasil. Década de 30, 1935, primeira intentona comunista. De 1937 até 1952, a era Vargas, né? Governo Vargas, né? O período Vargas. Partido Comunista na ilegalidade. Então, depois da era Vargas, você tem a reorganização dos partidos comunistas e a criação das ligas camponesas, né? Uh, os partidos comunistas voltam à legalidade, mas grupos de armados, revolucionários, clandestinos começam a se formar, né, em algumas regiões do Brasil mais isoladas. Início dos anos 60, período conturbado ali. Primeiro, você tem já a invasão da ideologia comunista cada vez mais na vida política do Brasil. Você tem lá até a fundação da Capital Federal, né, que é um projeto de Oscar Niemeyer, comunista de carteirinha, junto com Juscelino Kubitschek. Aí você tem os 2 anos ali de renúncias e presidentes depostos, que tem lá, conta com duas figuras marcantes, que é Jânio Quadros e João Goulart, né? Aí você tem o 31 de março de 1964, com a tomada do poder dos militares. Aí você vai ter um dos primeiros ataques terroristas, né, empreendido pelos movimentos de esquerda revolucionários e violentos, que é o atentado ao aeroporto de Guararapes, né, que era já o primeiro ato de guerra contra o regime militar e que resultou na morte de pessoas inocentes. E tudo isso vai desencadeando um processo de violência, de protestos que vai gerar a necessidade ou não, né, conforme o critério dos militares na época, do AI-5. Daí, do final dos anos 60 até meados dos anos 70, você tem um período de extrema violência ali entre militares e esquerdas, que é a Guerra do Araguaia, tem a crise do petróleo. Final dos anos 70, 1979, fundação do Partido dos Trabalhadores e o processo de anistia dos grupos, das pessoas, dos grupos de esquerdas que haviam sido perseguidos nos anos 60, que haviam sido presos, torturados e mortos, recebendo anistia e pensão do governo militar. 1985, regime militar se extinguindo, as diretas já, a convocação de eleições, aí você tem a, o estabelecimento da nova Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, você tem um governo, o Sarney terminando, entrando o Collor, Collor é deposto, entra Fernando Henrique, você tem um plano real, né? O governo Fernando Henrique é já um governo bastante esquerda, que prepara, de certa forma, o terreno para o estabelecimento de um governo basicamente de esquerda, que é o PT, quando o Lula ganha as eleições em 2002. Ao longo de todo esse período, como é que foi o governo PT? O que houve? Quais são os méritos e deméritos? Quais são os problemas que ele causou para que se chegasse ao ponto de mais da metade da população brasileira se organizar para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff e, né, almejar a entrada de um novo presidente de tipo conservador, de direita, que por conseguinte, ou por coincidência, fez parte
foi capitão do exército e trabalhou durante o período militar, você vai ter que entender todo esse processo. Olha a complexidade disso desde a década de 20 até chegar aqui, vamos dizer, 100 anos quase. Ao longo de 100 anos, 1922, 2022 está aí. Vai fazer 100 anos quase desse período todo. Você pensa que em 2022 os caras não vão comemorar, os comunistas não vão comemorar os 100 anos do Partido Comunista aqui? Eles são extremamente organizados. Então, eles estão por dentro de todas as datas e de todos os fatores que foram engendrando cada período conturbado aqui da história política aqui no Brasil, econômica, cultural. Então, antes de você estar aí a soltar opiniões aqui e acolá, né, e acreditando que com essas opiniões você está matando a charada, ou que você está, de fato, se tornando o dono da bola da discussão, pense que você é muito ingênuo. Tem muita coisa para estudar. Eu mesmo, né, sigo estudando e tem uma porrada de referências bibliográficas aqui ainda para consultar. É assim que tem que fazer. Se você realmente quer entender a verdade, é assim que você tem que fazer, meu filho. E não só com isso, com todos os outros assuntos de grande importância. Ok? Era isso.